Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Terça-feira, 7 de março, bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. IBGE confirma, o Produto Interno Brasileiro caiu pelo segundo ano seguido em 2016 e confirmou a pior recessão da história. E com a crise econômica, as famílias de baixa renda gastaram menos com alimentos em fevereiro, o que ajudou a desacelerar a inflação. Ontem foi dia de sessão na Câmara, em pauta 4 projetos. A cada minuto, cerca de 5 bicicletas são produzidas no Brasil. Já somos o 4º maior produtor mundial de bikes. Na Semana da Mulher, uma reportagem especial mostra a importância delas no dia a dia. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O Produto Interno Bruto brasileiro caiu pelo segundo ano seguido em 2016 e confirmou a pior recessão da história, segundo dados divulgados hoje de manhã pelo IBGE. A retração foi de 3,6% em relação ao ano anterior. Em 2015, a economia já havia recuado 3,8%. Essa sequência de 2 anos seguidos de baixa só foi verificada no Brasil nos anos de 1930 e 1931, quando os recuos foram de 2,1% e 3,3%, respectivamente. Como a retração nos anos de 2015 e 2016 superou a dos anos 30, esta é a pior crise econômica já registrada no Brasil. O IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, dispõem de dados sobre o PIB desde 1901. E com a crise na economia, as famílias de baixa renda gastaram menos com alimentos em fevereiro, o que ajudou a desacelerar a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor. O Índice de Preços ao Consumidor Classe 1, referente a famílias com renda entre um salário mínimo e 2 salários mínimos e meio, subiu 0,07%. Em janeiro, o mesmo índice subiu 0,54%. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 4,11%. Alguns setores contribuíram para a desaceleração do índice, como a alimentação, que teve queda de 0,45%, e vestuário, com queda de 0,37%. E ainda falando em economia, Votuporanga registrou o melhor índice de geração de emprego no mês de janeiro deste ano, se comparado com o mesmo período dos últimos 11 anos. Foram contratadas 400 pessoas com carteira assinada trabalhando. O índice vai na contramão da maioria das cidades brasileiras. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram que o setor de prestação de serviços foi o principal responsável pelo número recorde de empregos gerados, com 376 novas vagas. Ontem foi dia de sessão na Câmara de Votuporanga, em pauta 4 projetos. A 7ª sessão na Câmara Municipal de Votuporanga durou um pouco mais de 2 horas e começou com o vereador Silvão falando sobre os estragos causados na cidade depois das fortes chuvas do fim de semana. Sei que em época de chuva, a situação que a gente enfrenta dentro do nosso município é calamitosa nesse período. Pedi a eles, aos moradores, que nos desse um pouquinho mais de prazo e confiança para que pudesse ser realizado essas obras a contento da nossa população. O prefeito João Dado marcou presença na tribuna para falar sobre o Dia Internacional da Mulher e homenagear as servidoras públicas. Assunto abordado também pela vereadora missionária Edinalva e pela primeira-dama Mônica de Carvalho. A vereadora missionária Edinalva Azevedo foi quem me fez o convite para que aqui estivesse nessa noite especial, e a ela meus agradecimentos, minha admiração, Edinalva. Você demonstra que a mulher tem muito a oferecer na vida pública,
e a nossa legislação eleitoral já determina uma cota mínima de participação das mulheres nos pleitos. A Edinalva tem representado muito bem as mulheres aqui na atual legislatura como a única mulher eleita. Você é exemplo de luta e de liderança aqui na nossa comunidade. Falar de mulheres, né, amados? Quando nós falamos de mulheres é difícil, porque eu costumo dizer que mulheres é um ser que ela consegue dominar em toda em volta dela. Ela trabalha, ela estuda, ela cuida do seu esposo, ela cuida do seu marido, ela cuida da família do marido, ela cuida da família dela, ela cuida de um contexto geral. Como que essa semana será a Semana da Mulher, não tem como mulher não ser homenageada. Apesar que a mulher ela tem que receber flores todos os dias, né? Mas eu sei que não é assim. Então hoje, mulher, eu quero te homenagear por você fazer parte da minha vida. Gostaria de homenagear todas as mulheres, né, de Votuporanga, entregar uma rosa para cada uma delas, mas nós não conseguimos. Mas você, mulher que está na sua casa, que não está aqui conosco hoje, se sente homenageada também por nós. E você que esteve aqui, que está aqui conosco, eu quero te agradecer com todo o meu carinho. É uma honra receber essa homenagem, singela, porém muito significativa. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Representar as mulheres do nosso município, do nosso país, é uma grande oportunidade, é um privilégio muito grande estar aqui como representante dessas guerreiras. O Brasil é um país privilegiado, porque tem mulheres muito boas de coração. A gente é assim, ser mulher é uma honra, é uma coisa muito gostosa, porque a gente é um ser humano diferenciado, a gente tem uma bondade, a gente tem um carinho, não que os homens não o tenham, eles têm, mas a gente manifesta de uma forma diferente, eu acho. O último a discursar foi o vereador Chandelli, que cobrou melhorias nos aparelhos de hidroginástica do ginásio Mário Covas. Na sequência, foram votados 3 dos 4 projetos de lei previstos em pauta. A proposta, que iria diminuir a multa para os proprietários que não limpassem seus terrenos, foi retirada para ser reavaliada. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha hoje aqui na TV Unifev, a partir das 7h30 da noite. E a Polícia Civil ainda está em busca dos vândalos que danificaram os túmulos do cemitério de Parise na última sexta-feira, onde tinha capela, vidros foram quebrados, placas destruídas e nem as imagens de santos escaparam da ação de vândalos. A Prefeitura registrou um boletim de ocorrência por danos e disse que vai reforçar a segurança no cemitério. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. Uma cratera foi aberta pela chuva na Avenida Brasiluz, em Rio Preto, ontem. O temporal que atingiu a cidade no final de semana alagou ruas e avenida, causando transtorno. A via passou recentemente por obras anti-enchente e acabou de ser recapeada. O buraco toma conta de uma das pistas no sentido bairro Centro. O trânsito no local foi interditado para evitar acidentes e que o buraco aumente. A Prefeitura disse que as equipes da Secretaria de Obras já estão trabalhando no local. Ainda não há previsão de quando a pista deve ser recuperada. 12 homens armados assaltaram uma usina ontem em Paraíso. De acordo com a polícia, os assaltantes pularam o alambrado do local, fizeram vigias e funcionários reféns e roubaram defensivos agrícolas. Os suspeitos estavam com os rostos cobertos e usavam revólveres e espingardas. A quadrilha também cortou os fios da câmera de segurança do local e fugiram. A polícia está em busca dos criminosos. Um homem de 36 anos foi assassinado a facadas ontem à noite em Castilho. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima levou 2 golpes na barriga e foi encontrado no meio da rua quase sem vida. Ele foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe o que teria provocado o crime nem quem foi o autor. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.
Um bar foi furtado na madrugada de ontem por 3 pessoas em Jales. A polícia foi acionada pelo proprietário do local, que percebeu a ação dos bandidos. 2 dos suspeitos foram presos próximo ao estabelecimento e levados para a cadeia pública de Santa Fé do Sul. Já o terceiro conseguiu fugir. Alguns dos pertences do bar foram encontrados e devolvidos ao dono. A polícia segue investigando o caso. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto desta terça-feira. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E mais de 20 milhões de brasileiros já chegaram à terceira idade, de acordo com o IBGE. É quase o dobro de toda a população de Portugal. E cada vez mais a preocupação é garantir a qualidade de vida. Uma pesquisa feita em quase 500 municípios mostra quais são as melhores cidades do país para viver depois dos 60 anos. Santos aparece em primeiro lugar no ranking, que aponta as melhores cidades brasileiras para quem tem mais de 60 anos. Votuporanga aparece na 6ª colocação entre os municípios com população de até 100 mil habitantes. Parabéns! E o resultado de uma oficina promovida no Centro de Informações Culturais foi apresentado este mês. Acompanhe. Sonhos de Votuporanga foi o filme produzido pelos participantes da oficina O Cinema dos Meus Sonhos. E eu me lembro bem que ela sempre pedia para que eu fosse chamar a parteira no momento dos meus irmãos nascerem. Durante a atividade, eles foram convidados a produzir um filme que contasse os próprios sonhos, utilizando celulares e câmeras como ferramentas de expressão. Eu, quando era criança, eu me espelhava muito em meu irmão. Meu irmão mais velho, ele sempre foi um cara muito ativo, muito comunicativo, ele sempre procurou inovar. Na época, o cineasta Christian Sagar comentou como, nos tempos atuais, todos podem produzir os seus próprios conteúdos. A ideia é discutir, né? A oficina chama-se O Cinema dos Meus Sonhos, é discutir como os sonhos são traduzidos para a linguagem audiovisual. Hoje em dia, eu não conheço e tenho ido para cidades muito pequenas do interior de São Paulo, por exemplo, não conheço nenhuma criança que nunca tenha gravado um vídeo ou tirado uma foto. Acho que a partir dos 2 anos de idade ou 3 anos de idade. Então, as coisas mudaram muito. Por outro lado, é importante, justamente, já que está todo mundo se utilizando dessa linguagem, entender de onde ela veio, de onde veio a história do cinema, quais são os primeiros filmes, como foi a evolução dessa linguagem, como que o cinema se tornou uma linguagem, né? Acho importante que esse uso do audiovisual seja acompanhado também de uma procura pelo saber, né? Pelo entendimento maior do que o cinema já ofereceu, pode oferecer. E a cada minuto, cerca de 5 bicicletas são produzidas no Brasil. Já somos o 4º maior produtor mundial de bikes. Esta produção não revela apenas o otimismo do setor, mas também a redescoberta da própria bicicleta como meio de transporte sustentável. Antônio usa a bicicleta como meio de transporte há 4 meses. Vai e volta do trabalho todos os dias. Uma rotina que só trouxe benefícios. Eu tenho me sentido com mais tempo, porque eu levo meia hora para chegar no trabalho. De ônibus eu já fiz o percurso, levo 1h10, 1h20. E de carro nem se fala, né? O estresse é muito grande. Já a Vera Lúcia pedala por esporte. Finalizar o dia de trabalho pedalando é bom. Qualquer esporte, né? Ajuda bastante a dar uma relaxada, é muito bom. Esse gosto do brasileiro pela bicicleta aparece nos números do setor. Dados da Abraciclo mostram que a frota nacional de bikes hoje em dia é de 70 milhões de unidades, quase 3 vezes mais que a frota de motocicletas. E a expectativa dos fabricantes é chegar ao fim deste ano com um crescimento real de 19% na produção. Aqui nessa loja, por exemplo, tem bicicletas para todos os gostos e todos os bolsos. Vão de R$ 2.300 até essa aqui, ó, de R$ 50 mil, uma bicicleta profissional. Mas tem modelos que vão até R$ 80 mil. Já essa aqui, ó, é uma bicicleta híbrida, uma mistura de mountain bike com bicicleta de velocidade. Ideal para andar na cidade. Os diferenciais são este aqui, ó. A roda é grande, mas o pneu é largo. O guidão dá para ajustar, mais alto ou mais baixo. E o banco é mais largo. Tudo isso garante mais conforto para quem vai pegar a ciclovia. Hoje tem mais variedade de acessórios e também os ciclistas estão mais preocupados com a segurança. Este representante da Associação de Ciclistas de São Paulo
não compartilha do otimismo dos fabricantes. Para ele, a produção de bikes vem diminuindo no Brasil. De 2008 a 2015, a gente vem observando uma queda forte, tanto na produção quanto no consumo de bicicletas. É uma queda de 34%. Isso se deve a alguns fatores. A ausência de uma política industrial para o setor de bicicletas no Brasil. A ausência de uma política tributária. Hoje quem compra uma bicicleta chega a pagar o dobro de impostos do que quem compra um carro. E um terceiro fator que não dá para a gente dissociar são os pacotes de políticas de incentivo à motorização no Brasil. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para vendedor externo e telemarketing. É necessário que os candidatos tenham experiência na área. Os currículos podem ser entregues em Rua São Paulo, 4.630, bairro Santa Luzia. Lojas de roupas abrem vagas para promotora de vendas e estoquista. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.torratorra.com.br. Há vagas para consultoria técnica de oficina. Os candidatos devem ter experiência na área. Para os interessados, os currículos devem ser enviados no e-mail votuporanga@fariaveículos.com.br. Há vagas para balconista e auxiliar de cozinha. É necessário que os candidatos tenham experiência na área. Os currículos devem ser entregues no endereço Rua Pernambuco, 4.904. E aqui em Votuporanga têm sido intensificadas as ações de combate à febre amarela com o reforço da cobertura vacinal na rede pública de saúde. De janeiro até agora, foram aplicadas mais de 9.500 doses da vacina contra a doença em todo o município, incluindo alguns pontos da zona rural. A vacina é de graça e está disponível nas unidades de saúde que permanecem abertas para vacinação de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. E no próximo bloco, a previsão do tempo para esta terça-feira. E na semana do Dia das Mulheres, uma reportagem especial vai mostrar a importância delas no dia a dia. A gente volta já. Chegou a hora da previsão do tempo para Votuporanga e região. Olá, boa tarde. O tempo segue instável com nebulosidade e possibilidade de chuva em grande parte do estado. Na capital paulista, há previsão de chuva para o dia todo e deve ficar nublado por lá também. Mínima de 19 e a máxima pode alcançar os 28 graus. Na cidade de Rio Preto, o sol também aparece entre algumas nuvens e há expectativa de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 22 e 32 graus. Aqui em Votuporanga, a terça está bem parecida, sol com muitas nuvens durante o dia e também possibilidade de chuva para tarde e para noite. Temperaturas entre 21 e 34 graus. E como estamos na semana do Dia das Mulheres, nós preparamos 5 reportagens que vão mostrar a importância dela para o dia a dia. Ela que está mais empoderada. Já há algum tempo ela tem deixado a casa durante o dia para trabalhar, conseguir o próprio dinheiro, ajudar no orçamento doméstico, não deixando de acumular os afazeres do lar, que agora também passaram a ser compartilhados com os maridos e os filhos. Hoje vamos mostrar 3 mulheres que, além de fazer tudo isso, ainda estão à frente de entidades beneficentes. Haja fôlego, força e coragem. Eliane tem que cuidar da família e de mais de 60 crianças todos os dias. Márcia Gianotti, de 180 pessoas, além do marido e dos filhos. Nas 24 horas do dia, Maria de Lourdes passa ligada nos cuidados com a casa e em busca de dar o melhor para 55 crianças e jovens. Se cuidar de uma casa, administrar uma empresa já são tarefas árduas. Imagina então estar à frente de uma entidade assistencial, onde é preciso fazer contas e mais contas, empregar direitinho aquela verba que vem do governo ou mesmo doada pela própria população. É não ter sequer 1 minuto de descanso, porque até nas horas vagas a cabeça continua trabalhando.
E como continua, enquanto não está no trabalho, está aqui de olho em cada atividade e em cada necessidade dos atendidos da Casa da Criança. Ficar em casa sem nada para fazer é algo muito raro, raro mesmo. Naquela hora que você está num ócio assim, você está tomando banho, você está uma coisa mais leve assim, se tem uma ideia que é um pouco mais criativa, tal, que é uma solução para algum tipo de problema, né? E na vida diária, né, nas relações, então isso também, o relacionamento pessoal é muito importante para que a gente consiga subsidiar alguns projetos, para que a gente consiga parceiros financeiros ou até mesmo voluntários para nos ajudarem no dia a dia da instituição. Mas é todo o tempo mesmo, full time, quando tem uma possibilidade, um tempo, pensa alguma coisa. Com a Márcia não é diferente. Há 17 anos, trocou o escritório de advocacia por essa sala. Daqui olha com carinho para cada problema que nas mãos dela viram solução. E haja jeitinho, são 147 assistidos e uma equipe de 41 profissionais. Preocupação é constante, a responsabilidade é muito grande, é nossa, né? Eu sou presidente da entidade, da diretoria, então é bem assim mesmo, a gente não para de trabalhar. Sabe aquela mulher que não para, que quer saber de tudo, que se emociona? Essa é Maria de Lourdes, mãe de 2 filhos, esposa e presidente do Recanto Tia Marlene, além de ser técnica em meio ambiente. Para ela, não bastou os desafios de casa, muito menos do trabalho e menos ainda da vida cotidiana. Ela quis agarrar de cheio essa oportunidade de cuidar daquilo que viu ser criado. Eu gosto muito de trabalhar. Né? Trabalhar. Aí eu ficava pensando, poxa, mas para ser presidente, o que eu preciso ter? Eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter dinheiro, Então eu meio que abandonava esse título de presidente. Eu queria trabalhar para isso aqui vir, você entendeu? E foi isso que eu fiz. Agora, por último, que deu um estalo, eu falei, não, deixa eu ser presidente, deixa eu ver como que é. Né? E graças a Deus está indo muito bem, estou muito feliz como presidente. Não me vangloriando do título, mas pelo fato de poder estar mais envolvida aqui dentro, você entendeu? Mais envolvida. Dizem que o cérebro da mulher está preparado para fazer zilhões de coisas. E olha que tudo ao mesmo tempo. Se perguntar de finanças, ela sabe. Dos filhos, lembra até o peso que nasceram. E daquele papel que assinou lá em dezembro. E tudo ao mesmo tempo. No WhatsApp, no telefone, no e-mail, num recado para o colega de trabalho. Ufa! É uma loucura. Tem dia que eu falo assim, nossa, será que eu vou dar conta, né? Mas aí a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde e nos finais de semana uso para fazer algumas pesquisas, estudar um pouco. A minha vida é uma pirâmide e para a vida da gente ir para frente tem que girar. Girar uma pirâmide é meio complicado, né? Aí eu tenho que ter as minhas rodas, né? Outras rodinhas virando essa pirâmide para a gente poder dar conta. E eu tenho essas rodas, felizmente. Consegui conciliar isso tudo, muito embora às vezes falte um pouquinho aqui, falte um pouquinho em casa, a gente vai levando. Por isso, Erasmo Carlos já dizia na letra daquela música: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Vejam como é forte, sua sapiência não tem preço. Mulher, o homem é forte, mas não chega aos seus pés. Sexo frágil não, eu acho que a gente é muito guerreira. Todas as presidentes de instituições, a gente vê a dificuldade que principalmente esse ano a gente está passando, né, por umas dificuldades. Eu acho que a mulher realmente ela ocupa um espaço hoje na sociedade. A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Sexo frágil a gente nunca foi, né, na verdade. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. E amanhã a série Mulheres fala da postura feminina nos dias de hoje. Elas têm conquistado espaço entre vereadores e também por meio de grupos buscam acabar de vez com o preconceito e o machismo. E olha só, as mulheres trabalham em média 7 horas e meia a mais que os homens por semana devido à dupla jornada, que inclui aí tarefas domésticas e trabalho remunerado. Apesar da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta, a jornada de trabalho também é. Os dados estão destacados no estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada.
Chegou a hora do nosso momento esportivo com a Stephanie Barbará, que já está aqui. Boa tarde, Stephanie. Vamos começar falando sobre a Libertadores da América. Começa hoje a competição, que este ano conta com 25% dos times que são brasileiros, né, Stephanie? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, para o pessoal que está acompanhando aí a primeira edição do TVU Jornal. Dos 32 times, temos 8, um recorde na história da competição. E são eles: Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e Chapecoense, que já estavam garantidos. O Botafogo e o Atlético Paranaense passaram pelas eliminatórias e asseguraram suas vagas na etapa mais longa do torneio, cuja final acontece nos dias 22 e 29 de novembro. Mas para chegar à decisão e conquistar um título que não vem para o Brasil há 4 anos, essa trupe aí tem uma missão complicada. Começando com o Palmeiras, provavelmente o elenco mais estelar da Libertadores, incluindo 2 jogadores campeões da última edição. Pelo Atlético Nacional, o Guerra e o Borja, o Palmeiras é o franco favorito no grupo 5. A novidade para o jogo fora de casa é o Arouca, que só participou de um jogo, que foi o amistoso com a Chapecoense, ainda na pré-temporada. Entre os 30 nomes inscritos para a fase de grupo da Libertadores, estão 2 jovens das categorias de base. O zagueiro Vitão, de 17 anos, capitão da seleção brasileira sub-17, que disputa atualmente o Sul-Americano e também foi vice-campeão mundial da categoria em 2016. E o meio-atacante, o Léo Passos, também de 17 anos, que ficou com a camisa 10. Léo Passos foi artilheiro do Verdão no Campeonato Paulista Sub-17 do ano passado, com 11 gols. O Palmeiras joga amanhã, às 9h45 da noite, pelo horário de Brasília. Já o Santos, depois de 5 anos, volta a disputar uma Libertadores. O Peixe pega um grupo com rivais experientes em disputas sul-americanas. E a novidade do Santos é que o atacante Vladimir Hernandes assinou ontem um contrato definitivo com o clube. O Peixe está confiante que conseguirá a documentação a tempo para que o atleta esteja à disposição do técnico Dorival Júnior nesta quinta-feira, às 9h45 da noite também, contra o Sport Cristal, no Peru, pela estreia da Libertadores. E a Chapecoense se prepara também aí para a primeira partida da Libertadores hoje. Os jogadores fizeram um treino ontem ao som de bossa nova. Foi uma homenagem dos venezuelanos para que os jogadores se sentissem mais em casa. A Chapecoense entra em campo pela competição sul-americana nesta terça-feira, às 9h45 da noite. É isso aí, Stephanie, né? Até para você dar uma respirada agora, né? Tanta Libertadores, né? Não sei por aqui, eu sou corintiano e não falo muito de Libertadores, mas enfim, vamos falar do que interessa. Série A2, a diretoria da Votuporanguense se reuniu ontem e decidiu aí dar mais uma chance, né, para o técnico Ito Roque, que fica no cargo, né, Stephanie? Exatamente, ele será mantido no cargo para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista, após o vexame no último sábado com uma derrota por 2-1 para o Lanterna, que é a União Barbarense, em Santa Bárbara do Oeste, e foi cogitada a saída do treinador, mas o fato foi desmentido pelo presidente Marcelo Stringari. O CAV está na 12ª posição na tabela. O presidente da Alvinegra esclareceu a permanência do treinador e, ao mesmo tempo, pediu ao grupo de atletas mais empenho. Ele disse, abre aspas, não é só o Ito o culpado pelo vexame do último compromisso. Falo com o maior respeito ao barbarense. Os nossos atletas têm culpa sim e esperamos a partir de agora uma postura diferente dentro de campo na sequência do campeonato. Com o maior respeito ao Guarani, time de muita tradição no futebol brasileiro, espero a reabilitação, disse ele, e a gente espera também, né, Luciano? E agora o assunto é Liga dos Campeões. Amanhã eu vou fazer uma correção no Jornal da Manhã, que eu falei que o jogo do Barcelona e o Paris Saint-Germain seria hoje, na verdade é amanhã. Acho que é tanta ansiedade para ver esse jogo, né, Stephanie? Dei rata no jornal, peço desculpas, mas o jogo é amanhã, né, da Liga. O Barça precisa vencer aí com uma diferença de 5 gols. É isso mesmo, amanhã tem a Liga dos Campeões e os jogadores do Paris Saint-Germain sabem que conquistaram uma grande vantagem nas oitavas de final com a vitória por 4-0 sobre o Barcelona há 3 semanas.
mas eles não querem saber de já ganhou e fazem questão de enaltecer a capacidade do time catalão antes da partida de volta, que acontece nesta quarta-feira, às 4h45 da noite, pelo horário de Brasília. Eles precisam aí de 5 gols para se classificarem para a próxima fase. E essas são as notícias do esporte de hoje. Luciano, aproveito para me despedir também do comentário esportivo, porque amanhã Josiano Garofolo está de volta. Josiano volta, começa a Libertadores com o Palmeiras do Josiano, amanhã começa a sofrência. Stephanie, muito obrigado então. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse o nosso site tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Uma boa tarde, até amanhã.